Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo de Jeremias, né? Escrito pelo próprio Jeremias, pelo profeta, né? O intitulado Profeta Chorão. Porque você vai ver que foram tempos difíceis, de muito choro, né? E também porque ele vai escrever Lamentações de Jeremias. E Jeremias, ele era de uma família sacerdotal, ele era filho do sacerdote Ilquias. E nós vamos ver que ele recebeu, né, uma ordem, e é isso que vai diferenciar ele de outros profetas, é que ele não se casou, ele não gerou descendente. Foi uma das coisas, né, que ele recebeu de Deus, essa ordem para ele não se casar e não gerar filhos devido ao julgamento eminente que estava para acontecer com a nação. Está lá registrado em Jeremias 16. E nós vamos ver que Jeremias era um grande homem de Deus, né? Temos muita coisa para aprender com esse profeta, mas mesmo sendo um grande homem de Deus, nós vamos ver que ele não era um super-herói, né? Ele tinha as fragilidades dele, e é isso que nos identifica, né, com esses homens, as mulheres que são relatados na Bíblia. Então você vai ver um Jeremias muitas vezes amedrontado diante da realidade, um Jeremias que se desespera, um Jeremias que se alegra, um Jeremias que louva. Nós vamos ver, né, que mesmo sendo um profeta tão visitado por Deus, ele era um homem e tinha as suas fragilidades. Nos mostra, né, a questão da humanidade. E nós vamos ver que ele vai profetizar, nós vamos ver novamente aqui menção do Reino Norte, né? E do Reino Sul. Ele vai ser chamado ele era da tribo de Benjamim, né? E ele vai profetizar principalmente para o Reino Sul. Eu novamente fiz um resumo do livro de Jeremias, quem era Jeremias, né? O porquê do livro de Jeremias, e vou deixar lá no Instagram, né, no meu perfil Rubenita Leão. Se você não me segue, pode me seguir, vai lá e você vai dar uma lida um pouquinho mais de quem era Jeremias e a riqueza desse livro, né? Um postzinho que eu sempre faço quando eu inicio um livro, porque às vezes não dá tempo aqui da gente falar, né, a respeito dos detalhes. E nós vamos ver que Jeremias, ele vai exercer o ministério dele num mundo que estava passando por grandes mudanças, né? Então, nós temos aqui as três maiores potências da época, que é o Império Assírico, Babilônico e o Egito, né? Então, sem maiores delongas, vamos para a nossa leitura de Jeremias, capítulo 1. Estas são as palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. Aqui, então, a gente já se situa, né, de quem era Jeremias. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outra mensagem durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado cativo ao exílio. Então, Jerusalém, né, vai ser invadida e vai ser destruída. E eu falo um pouquinho lá no post a respeito desse acontecimento, inclusive de como aconteceu a morte de Jeremias, né, que é muito triste por sinal. O chamado de Jeremias e suas principais visões. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações, né? Olha que coisa maravilhosa, né?
Aqui em Jeremias, ele está falando sobre o ministério de Jeremias, mas não é diferente comigo e contigo, né? O Senhor nos conheceu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, né? Antes de nós nascermos, o Senhor nos separou para um propósito, né? E nos nomeou para uma missão. Aqui, Jeremias era o profeta. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu te ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras na tua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, e para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Então, vamos dar uma pausa aqui para a gente ver como foi o chamamento de Jeremias, que não foi como o profeta Isaías, né? Que é realmente uma cena de filme, lá no capítulo 6 de Isaías. Jeremias você vê de uma forma mais simples aqui escrito, mas tão intensa quanto foi a de Isaías. Por quê? Porque o texto fala que o próprio Deus estendeu a mão e tocou a boca dele e disse para ele que tinha colocado as palavras na boca dele, né? Então, que experiência marcante foi aqui esse chamado de Jeremias. E aí ele diz assim: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira, né? E interessante que a amendoeira é a primeira a florescer, né? A amendoeira, ela traz o simbolismo de ser a primícia. Tanto é que foi a vara de Arão era uma amendoeira, né? Que floriu, né? E entre todas as outras. Então, tem esse símbolo extraordinário, a vara de amendoeira. E outra coisa também que nós vamos ver, a segunda visão vai ser no versículo 13, né, depois da amendoeira. Então o Senhor falou comigo, outra vez perguntou: o que vê agora? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá, né? Então nós vamos ver que a vara de amendoeira ali simbolizando, florescendo em primeiro lugar, né? Simbolizando aí a palavra, alertando, né? Que ela deve vir em primeiro lugar e ela vai trazer, né? A primícia aí dos acontecimentos finais, futuros. E na segunda visão, que é esse da panela fervendo, nós podemos ver a ira do Senhor, né? A destruição, o mal que viria, né, sobre o reino norte, sobre o reino sul. E aí, depois dele ver essa panela fervendo, o Senhor disse: terror vindo do norte ferverá e se derramar sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos do reino norte, eu, o Senhor, o falei. Então, eles colocaram os seus tronos junto aos portões da cidade e atacaram os seus muros e todas as cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem abandonado, queimado incenso a outros deuses, adorado ídolos. Levante-se, prepare-se para agir, diga-lhe tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei perecer e parecer medroso diante deles. Pois hoje eu fortaleci como cidade fortificada, como uma coluna de ferro e um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, reis, oficiais, sacerdotes,
e o povo de Judá. Eles lutarão contra vocês, mas não vencerão, pois estou com vocês e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. E aí o capítulo 2, nós vamos ver já o comando de Deus, a acusação, né? A sentença de Deus contra o povo. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame a mensagem para Jerusalém, porque assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar quando era mais jovem, noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era o santo do Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade. Eu ao Senhor o falei, né? E aí ele vai continuar trazendo, que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que os tirou do Egito em segurança e os conduziu ao deserto, em terra árida, cheia de covas, de terra seca, densa escuridão, onde ninguém vive, para a qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar da fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu havia lhe dado, né? Então aí ele vai falar aqui da trajetória e, consequentemente, ele vai falar do resultado do pecado de Israel. Por que Israel se tornou escravo? Porque foi levado como despojo, leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nela. Egípcios vindo de Mênfis e Taifis destruíram o orgulho de Israel. E você? Mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho, né? Então, Deus, ele sempre vai trazer o alerta e mesmo depois dos acontecimentos, ele mostra o porquê daquelas consequências, né? E ele vai considerar Israel como uma esposa infiel. Tá no versículo 23 do capítulo 2, você diz, não tenho mancha nenhuma, não adorei a imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como você agiu. Reconheça o que fez, você é como fêmea de camelo, inquieta, desesperada para encontrar um macho. É como jumenta selvagem que fareja o vento em época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que desejam não precisam procurá-la, pois você sai correndo até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas vocês dizem, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás dele. A nação de Israel é como um ladrão que fica envergonhado quando é pego em flagrante. Olha só a comparação, né, que o Deus traz ao profeta, né? Então são palavras muito duras e com certeza o profeta sentiu na pele porque ele fazia parte daquele povo, né? Então nós vamos ver, meu povo, ouça as palavras do Senhor, acaso tenha sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus e não precisamos dele? Acaso uma jovem esquece das suas joias e uma noiva esconde o seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. É muito triste, não é? Eu imagino quantas lágrimas saíram do rosto dos olhos de Jeremias, né? Quando ele era usado por Deus para trazer esta mensagem não tão real. Ele diz assim, em desespero, será levado para o exílio, com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia, elas em nada o ajudarão. Lá no post que eu coloquei, eu falei que eles vão em busca de amparo
no Egito, ao invés de recorrer a Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.